Meus amados, minhas amadas, você que nos acompanha, nós estamos aí, cenas dos Atos dos Apóstolos. Até semana passada, é bom a gente perceber alguns movimentos. Até semana passada, todo o questionamento, a perseguição, enfim, estava voltada para os apóstolos. A gente viu a cena, Pedro, e os outros apóstolos que pregavam nas sinagogas, foram levados presos, enfim, foram na cadeia, de repente foram libertados, foram levados diante do sinédrio, perguntados sobre a fé, sobre essa doutrina que eles estavam pregando, enfim, todo o movimento era para com os apóstolos. Agora já não. Agora, além dos apóstolos, um outro grupo também de pessoas começou também a sentir os mesmos reflexos daquilo que estavam acontecendo com os apóstolos e com o próprio Jesus, os diáconos. Ontem a gente já viu a cena da acusação de Estevão, e hoje a gente vê o desfecho final, a morte de Estevão. Ou seja, a gente vê que aquilo que aconteceu com Jesus, que Jesus mesmo já estava dizendo, olha, também vos levarão diante de tribunais, vos perseguirão, mas é importante que vocês mantenham firmes na fé e não se preocupem com aquilo que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo haverá de falar em vós. Então a gente viu aí, mesmo naquela situação, Estevão ainda faz a mesma oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entregou a sua vida, mesmo naquele ato de crueldade, de violência, mas assim, feliz da vida por ter dado a sua própria vida, a sua existência em nome de Jesus. A gente vê essa coragem, esse testemunho de Estevão, mesmo na perseguição, jamais diminuiu a sua capacidade de confiar em Deus e entregar a sua própria vida por Jesus Cristo. Essa é a coragem que muitas vezes nos falta. A leitura do Evangelho, nós estamos no capítulo 6 de São João. É um capítulo maravilhoso. A gente tem que fazer, quando a gente quer realmente entender esse aspecto da Eucaristia, vamos ler o capítulo 6, porque é um capítulo inteiro que fala do discurso do pão da vida. Jesus aos poucos, olha a inteligência de Jesus. Jesus aos poucos, ele vai levando a comunidade, ele vai levando aos seus interlocutores, ele vai falando de um pão especial, de um pão até então jamais experimentado, de um pão tão delicioso, de um pão tão saboroso, que aquilo vai deixando água na boca dos seus interlocutores, a ponto de eles dizerem assim: Senhor, dá-nos deste pão. E aí Jesus se revela por completo: eu sou o pão da vida, aquele que me recebe, possui a vida nele, possui a vida eterna, já faz a experiência da vida eterna, dá-nos sempre deste pão. Dá-nos sempre desse pão, foi o que pediram os discípulos, os apóstolos, os interlocutores. E olha que interessante, minha gente, olha que interessante, eu fico pensando, Jesus está falando desse pão que é Ele próprio, é a revelação da sua essência, Ele é o pão da vida, Ele é essa Eucaristia, Ele é esse novo maná, não aquele pão material que foi dado lá no deserto, mas esse é o pão espiritual, essa é a comunhão plena com Jesus, a comunhão plena com Deus, esse discurso da Eucaristia. Eu fico imaginando, eu não sei, eu como cristão, não estou dizendo nem agora como sacerdote, se bem que não pode separar as coisas, mas assim, eu não sei, eu sinto falta da Eucaristia, eu preciso da Eucaristia, eu não sei vocês, eu preciso dessa Eucaristia, para mim é o alimento, eu não posso ficar sem Eucaristia, não dá para ficar sem Eucaristia, a gente não pode ficar um dia sem comida, outro dia sem comida, outro dia tem comida, enfim, não dá, o nosso corpo vai padecer, assim como o nosso corpo precisa do alimento da água, o nosso corpo espiritual também precisa dessa Eucaristia. Eu fico pensando assim, meu Deus, que triste deve ser aquela pessoa que hoje não vai na missa, domingo que vem não vai na missa, e fica e vai lá de vez em quando. Meu Deus, como é que se alimenta? Como é que está a alma dessa pessoa? No que essa pessoa busca esse alimento espiritual, essa comunhão com Deus? Eu amo Jesus, Jesus para mim é tudo, mas não vai ao encontro dele, não se alimenta dele, não busca, não deseja. E é isso que Jesus está falando assim, vamos desejar estar em comunhão com Cristo. Paulo já nos ensina isso, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele já vivia essa comunhão plena com Cristo, e a Eucaristia nos favorece isso.
Então eu fico pensando a tristeza que deve ser uma vida quando essa pessoa também não faz esse esforço de buscar Jesus, de receber Jesus, de ir ao encontro de Jesus, do ponto de vista humano. Agora do ponto de vista, olhando do lado de Jesus, olhando com os olhos de Jesus, Jesus disse: gente, eu sou o pão da vida, aquele que me recebe, o desejo de Jesus de estar conosco, o desejo de Jesus de estar na minha vida, de querer fazer parte da minha vida, é um desejo de Jesus. Por isso que ele faz esse discurso do pão da vida. Ele vai dizer: aquele que me recebe, aquele que comunga, aquele que participa desse momento espiritual, desse momento íntimo com Jesus, esse possui a vida nele, esse possui a vida eterna. Eu estou nele, permanece em mim, e o Pai permanece nele, aquele que me recebe. Então a gente vê, do ponto de vista de Jesus, o desejo que ele tem de estar conosco, de estar em comunhão conosco, e é a Eucaristia que vai nos dar esta ponte, essa Eucaristia que nos vai favorecer essa comunhão com Jesus. Então imagina o desejo de Jesus de querer fazer parte da minha vida, da sua vida. E às vezes a gente fica protelando, a gente fica arranjando desculpas de não participar, de não ir, de não estar em comunhão com Cristo. Deve ser uma vida muito vazia. Eu não sei como é que vai fazer para sustentar a sua vida de oração espiritual. Eu, como padre, como cristão, Frei Rinaldo, necessito da Eucaristia. Para mim é um alimento. Me dá uma agonia quando de repente eu estou viajando, que naquele dia eu não consigo rezar uma missa. Meu Deus do céu, porque eu sinto falta desse alimento, dessa comunhão com Cristo. Coloque a mãozinha no teu coração. Vamos rezar então com essa as leituras que Deus nos proporciona hoje, que a liturgia nos proporciona. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer imensamente. Aprendemos na primeira leitura, mesmo nesse ato de crueldade, de violência para com Estevão, mas a gente aprende que ele não foi uma pessoa que levou uma vida amargurada, pelo contrário, feliz de poder entregar a sua própria vida por Jesus, de entregar a sua vida cruelmente, apedrejado, mas por Jesus, por essa comunhão. Eis que vejo o céu aberto, e a Eucaristia nos favorece isso. A gente pode ver nessa comunhão com Cristo, esse céu aberto, essa comunhão. Obrigado, Senhor, por testemunho desse homem, que entregou a sua vida, mas por amor, com coragem evangélica. Aprendemos hoje, Senhor, esse desejo de Jesus de querer estar conosco, de querer fazer parte da nossa vida, de querer nos alimentar, de querer estar nos dizendo sempre: ei, me receba, comungue, entre em comunhão comigo, porque aquele que me recebe, eu estou nele, permanece em mim, eu permaneço nele, tem a vida eterna. Olha quantos dons, quantos presentes que Jesus nos dá, cada vez que a gente participa da Eucaristia. Participar da missa não é só participar do canto de entrada, do ofertório, de comunhão, não é isso, é muito mais, é um desejo de estar em comunhão com Deus. Meu amado, minha amada, que nós possamos hoje, entendendo esse desejo de Jesus, de querer estar conosco, de querer entrar em comunhão conosco, que possamos de hoje em diante, querer fazer esse esforço nosso. O inimigo não quer, mas nós queremos fazer esse esforço, de buscar Jesus, de desejar Jesus, de alimentar-nos de Jesus, da força da sua palavra, de estar em comunhão plena com Ele. É o desejo dEle, é o desejo dEle, e olha que Ele é Deus, que Ele não precisa de nada de nossa parte, mas é o desejo dEle de fazer parte da nossa vida, e a Eucaristia é a plenitude dessa comunhão, que possamos hoje aqui, você que nos acompanha, você que está aqui, criar dentro do seu coração esse desejo. Peça esse desejo. Jesus, eu quero te receber. Jesus, eu quero estar em comunhão contigo. Jesus, eu necessito de ti. Jesus, seja bem-vindo na minha vida. Jesus, perdoe pelas vezes que eu busquei justificativas para não ir ao teu encontro, para não te receber na Eucaristia. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu vou colocando situações, coisas e outras prioridades e outras escalas, para que
eu vou me distanciando, e assim eu vou me distanciando dessa comunhão. Perdão, Jesus, mas hoje eu quero dizer: seja bem-vindo, Jesus, seja bem-vindo em minha vida, em minha casa, no meu coração. Me alimenta, Jesus, eu preciso desse alimento espiritual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.